Ou santos ou nada mais queremos ser. Ou santos ou nada. Olá, paz e alegria. Hoje é dia 13 de junho e eu nem preciso dizer de que vida de santo eu vou falar hoje, né? 13 de junho é o grande Santo Antônio, por alguns chamado Santo Antônio de Lisboa, né? Onde ele nasceu, por outro Santo Antônio de Pádua, onde viveu os últimos anos da sua vida, exercendo o seu grande ministério de pregador. Mas por todos é o grande Santo Antônio, o santo, né, o santo casamenteiro, o santo pregador, o santo dos pobres e tantos outros nomes que a gente pode dizer. Então, Santo Antônio não é apenas Santo Antônio de Lisboa, não é Santo Antônio de Pádua, mas como diz o Papa Leão XIII, é o santo do mundo todo. É o santo que traz essa espiritualidade, esse amor, esse testemunho de Deus para toda a humanidade. É uma devoção que está em todos os lugares e que se desenvolve de um modo muito forte aqui no nosso Brasil. Morreu muito novo, gente. 36 anos. Com 36 anos, ele tornou-se um dos santos mais populares da nossa igreja. Protetor dos pobres, auxílio daqueles que buscam as coisas, né? Minha avó sempre tinha essa devoção. Perdeu qualquer coisa, pede ajuda a Santo Antônio. Mas por quê? Segundo a história, um dia alguém roubou, um monge, né, que fugiu do mosteiro e roubou os livros de Santo Antônio. E na hora que Santo Antônio foi rezar e precisou dos seus livros, descobriu, aí ele rezou e pediu os livros de volta. E o monge diz que depois ele conta, né, que ele estava indo embora, que ele ia levar os livros para vender, e aí de repente ele sentiu um desejo de voltar para devolver. E aí ele volta, pede perdão e devolve. Então, quando a gente perde alguma coisa, rezar para Santo Antônio, né? E também o santo casamenteiro das causas do coração, porque também, segundo uma tradição, um dia uma mulher, uma jovem que queria se casar, mas não tinha o dinheiro do dote, pediu a intercessão dele, né? E aí Santo Antônio escreve uma carta, né, que aquele papel fosse pesado, e o que fosse pesado, o dono, né, do banco doasse para aquela jovem para ajudar no seu dote. O dono do banco olhou aquela carta e falou: vou dar o peso de um papel. Não vai dar nada, né? Não vai dar nenhuma moeda. Então ele concordou. Aí ele botou o papel lá e foi botando moeda do outro lado. E aí, enquanto ele não chegou com moedas no peso que desse o valor de um dote, a balança não equilibrou. Então, mais um milagre, né, de Santo Antônio. Por isso, muitas consideram ele casamenteiro. Mas da onde ele nasceu? Nasceu em Lisboa, né, em Portugal. Recebeu o nome de Fernando e era herdeiro, né, de um nobre do clã dos Bulhões, e era uma família, né, de muitas posses, e ele entra pelo mosteiro dos agostinianos, e muito estudioso, muito correto. Então tinha já uma vida de santidade, mas na busca mesmo do conhecimento. Então ali, né, ele vai passar os 8 primeiros anos da sua vida de frei em Coimbra. E aí acontece, né, vamos dizer assim, aquilo que vai ser a Santa Madre Teresa de Calcutá fala, né, o chamado dentro do chamado. Ela teve, né, ela já era uma religiosa e de repente sai para fundar uma nova ordem. Mas com o jovem Fernando, não. Ele é o chamado dentro do chamado, vai ser um chamado para outra ordem. Ele que era agostiniano, ele vê passar, né, a sua cidade, alguns monges franciscanos, e o seu coração se enche de alegria. Esses monges franciscanos
esses frades franciscanos estavam indo para o Marrocos em missão e logo depois, né, o corpo desses jovens retorna porque eles foram martirizados. Isso enche o coração do jovem Fernando, né, o Antônio, que ele toma o nome de Antônio na ordem, e ele se decide também a ser mártir no Marrocos, a partir, né, com os franciscanos. Então ele sai dos agostinianos, entra para os franciscanos e parte também querendo ser mártir no Marrocos. Mas os planos dele não eram os planos de Deus. O navio não consegue chegar no Marrocos, né? Tem tempestade, calmaria. Eu sei que no final ele vai acabar na Itália. E na Itália ele vai ter o encontro com São Francisco, né? E vai continuar o seu caminho como franciscano, não como mártir no Marrocos, mas como grande pregador na Itália. A gente só fala assim de como a emoção que deve ter sido de Santo Antônio encontrar-se com São Francisco. São dois grandes santos que estão no coração da gente, mas imagina o encontro deles. Né? O Antônio que saiu da sua ordem dos agostinianos para ir para os franciscanos, inspirados por Francisco, e de repente ele se encontra com Francisco. Francisco que ainda não conhecia, não sabia quem era Antônio, mas que depois vai chamá-lo do meu bispo, de tanto pela sabedoria, pela erudição. Tinha um grande carinho também pelo Antônio. Então a gente vai entender que os primeiros tempos, né, da obscuridade na vida de Antônio entre os franciscanos. Por quê? Porque ninguém conhecia sua erudição, ninguém conhecia sua vocação de pregador. E segundo a tradição, ele trabalhou primeiro de cozinheiro e outros serviços menores, até que um dia, na falta de um pregador, colocaram o jovem Antônio para pregar e descobriram quem era esse Antônio, né, o grande pregador. E aí vai ser um grande orador, inspirado, suas pregações disputadas, todo mundo queria, né, ouvir. Ele vai ser enviado para pregar, enviado para defender, né, das heresias. E aí, se a gente for contar, gente, vão ser horas e horas contando dos sermões, das pregações, dos grandes milagres que Deus realizou ainda em vida. A pregação de Antônio, né, é tão grande, é tão famosa, é tão importante para a igreja, que quando ele morre, né, todo o seu corpo vai ser corrompido, mas Deus preserva a língua de Antônio. Né? A língua de Antônio não foi corrompida, não foi degradada, né, pelo tempo. Ela continua lá, intacta, porque para mostrar para nós que verdadeiramente aquele homem falou em nome de Deus. Então que hoje a gente possa lembrar desse Santo Antônio, da sua devoção do jeito que você tem, como casamenteiro, como pregador, para achar as coisas, mas principalmente para nos levar para o caminho de Jesus, para ser um grande amigo dele, apaixonado pelo Mestre. O processo de canonização de Santo Antônio foi um dos mais rápidos da igreja, durou menos de um ano e ele foi canonizado e hoje a sua devoção chega a todos os lugares. Então, que hoje possamos também rezar e pedir a intercessão de Santo Antônio para que nossa igreja cresça cada vez mais em homens e mulheres santos. Cresça em santidade, em testemunho, em verdade e todos apaixonados por Jesus. Santo Antônio, rogai por nós. Os santos ou